Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Enfrentando o passado e mudando o futuro. Amados irmãos, nós vamos meditar hoje no livro de Gênesis, dos capítulos 45 até os 50. Nós vamos apanhado aqui em vários capítulos, do 45 aos 50. E apenas como ponto de partida, Gênesis 45, versos do 4 ao 8, assim nos diz a palavra do Senhor. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, perdoa os nossos pecados. Estamos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade e pregar a Tua palavra ao Teu povo, Senhor. Tudo é Teu, tudo te pertence, a Ti a honra e a glória. Venha, Paizinho, falar mais uma vez aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Terminar o ano sem pendências. Essa é uma das melhores experiências para motivar o início de um novo ano. Você já pensou em começar o ano sem qualquer pendência? E aquelas pendências emocionais que nós nunca acertamos? E aquelas pendências com a sogra, com a nora, ou com o genro, com o pai, com a mãe, e aquela pendência com o patrão ou o ex-patrão, e aquela pendência com o namorado ou com o ex-namorado, e aquela pendência com o cônjuge ou com o ex-cônjuge, e aquela pendência com, você sabe com quem? Com quem é que você está com pendência e não consegue resolver? Como é que nós vamos lidar com essas pendências? Queridos, na história do filho pródigo, quando o pai recebe o filho em casa, ele muda o passado do filho, ele muda o passado dele mesmo e é fortalecido para enfrentar o futuro de uma forma confiante. Hoje eu quero focar neste tema: poder para enfrentar o passado e confiança para mudar o futuro. Nós estamos prestes a iniciar um novo ano. Nesta altura,
Talvez muitos de nós ainda estejamos lidando com os nossos desejos que tínhamos no começo desse ano e não conseguimos ainda resolver certas pendências. Quantos de nós colocamos em nossa lista de pedidos para este ano alguma coisa assim, tal como: quero acertar minha pendência com fulano nesse ano, eu quero perdoar o que cicrano me fez este ano? Será que conseguimos chegar ao final do ano com essas pendências solucionadas? Quando nós não lidamos com pendências como estas, nós ficamos amarrados ao passado e não temos muita confiança para enfrentar o futuro e para mudar o futuro, porque estamos amarrados no passado. Mas eu quero lhe dizer que Deus pode nos libertar das pendências do passado. Deus pode, e Deus quer mudar o nosso passado. Deus quer levar-nos a confiar nele, para nós podermos mudar o nosso futuro, transformar o que hoje pode parecer que será um futuro negro, difícil. O Senhor pode agir em nós, para que nós possamos agir também, enfrentando o passado e mudando o futuro. Como é que Deus promove isso em nossas vidas? Vamos começar no livro de Gênesis, no capítulo 45. O livro de Gênesis é o livro do início de tudo, e também o livro do início da história do povo de Israel. A história de Israel, no livro de Gênesis, ela é contada através da história de seus patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. E nessa última sessão, ele conta a história de uma personagem que, embora não seja um dos chamados patriarcas, 2 filhos deste homem são incluídos como cabeças das tribos que mais tarde formariam a nação de Israel, e um destes homens é José, sobre quem nós falaremos nesta tarde. José havia ido ao campo visitar os seus irmãos, que tinham ciúme dele, por ele ser o filho predileto do pai Jacó. José havia gerado esses ciúmes entre seus irmãos por causa de um sonho no qual ele se torna a pessoa perante a qual seus irmãos um dia se dobrariam. E nessa visita que José fez aos seus irmãos, estes o vendem como escravo para uma caravana egípcia. Já no Egito, ele foi vendido para servir na casa de uma família egípcia, a casa de um homem chamado Potifar. E na casa dessa família, ele é assediado sexualmente pela patroa, e ao fugir é pego e mandado para a prisão. Por ser íntegro, terminou na prisão, embora Deus estivesse no controle. Já na prisão, ele interpreta sonhos que o copeiro e o padeiro do rei tiveram. Os sonhos se cumprem exatamente como José interpretara. Mais tarde, o faraó em pessoa tem um sonho, e o copeiro se lembra de José e o traz lá da prisão, na presença de Faraó. José interpretou o sonho do Faraó e previu que o império teria 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Faraó então pede para José administrar o Egito neste período e o faz o segundo homem no comando do império. Somente Faraó não estava sujeito a José, que agora já estava com 30 anos e já há 12 anos longe de sua casa. Quando da sua posse como o segundo do império, José casa com a filha de um sacerdote e tem 2 filhos. Muito bem. O primeiro filho ele chamou de Manassés, que quer dizer, Deus me fez esquecer. No sentido de que Deus o havia feito esquecer o sofrimento e toda a casa do seu pai. O segundo filho ele chamou de Efraim, que quer dizer, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Então Deus me fez esquecer?
e Deus me fez prosperar. Todavia, José estava começando, podemos dizer, um novo ano, uma nova vida, sem resolver completamente as suas pendências do passado. Ele estava começando tudo de novo, mas as pendências continuavam lá. Com seus pais, seus irmãos. E José, com a sabedoria dada por Deus, torna o Egito a nação centro do mundo nesta época. E todo o mundo depende do Egito e de José para sobreviver. E é neste contexto que a nossa mensagem começa. O reencontro de José com seus irmãos. E nós veremos como José teve o seu passado transformado e como Deus desenvolveu em José confiança para enfrentar e mudar o futuro. Como Deus pode desenvolver em nós essa mesma transformação do passado e nos dar confiança para enfrentar o futuro? É isso que nós vamos ver a partir de agora. José procurou fugir da sua dor. Quando os 2 primeiros filhos nasceram, ele tentou dizer para si mesmo: meu passado está tratado, bola para frente. José procurou fugir da sua dor, estão mostrando-se autoritário quando encontra com seus irmãos. Inicialmente, nós vemos que ele chamou-os de espiões, em Gênesis 42, verso 8. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente, e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vós sois espiões, e viestes para ver os pontos fracos da terra. Deixou-os presos por 3 dias, sob a acusação de espiões. Fez com que os irmãos se sentissem culpados, propondo uma troca. Um dos irmãos ficaria para que os outros fossem até Canaã buscar Benjamim, o irmão caçula. José pensou que ao prender os irmãos estava agora fazendo-os seus escravos, como escravo ele tinha sido por causa de seus irmãos. Mas na realidade, irmãos, vamos pensar bem, ele somente estava se tornando mais uma vez escravo de seus irmãos. E eu explico. Ele estava deixando seus irmãos controlar o tempo durante o qual ele continuaria preso a eles, porque não os havia perdoado ainda. Ele continuava preso a seus irmãos. A ausência do perdão o tornava escravo ainda de seus irmãos. José teve que admitir a sua dor. Gênesis 45, verso 1 e 2. Então, José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele pediu que todos saíssem, menos os irmãos. E ele ficou só com seus irmãos. E essa passagem é muito bonita, ela é muito importante. E ele diz, no verso 2, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Imagina o quanto ele desabou a chorar. O primeiro choro de José é o choro da admissão. O primeiro choro de José é o choro do luto. O choro de ter contato novamente com a ferida. Irmãos, ele nunca havia feito isto ainda. Ele quis resolver a sua pendência com o passado, colocando nomes significativos nos seus filhos. José, na verdade, ele havia se desconectado do passado, mas era uma ferida que estava lá.
presente o tempo inteiro. Até que ele gritou: eu sou José, o meu pai ainda está vivo. Foi Deus que preparou José para esse tempo de luto e cura. Deus estava presente em toda a história de José, para cuidar que nenhum dano causado a José estragasse os planos dele na vida de José. Irmão, somente Deus sabe quando estamos prontos para enfrentar este momento com os recursos da graça dele. Você que me ouve, você tem alguma pendência com alguém? Comece a pensar nisso ao longo desta mensagem. Pense na pessoa com quem você está com esta pendência que tem lhe torturado esse pensamento, tem lhe feito sofrer esta pendência com essa pessoa. Nós precisamos correr para Deus e dizer: Senhor, preciso chorar, Senhor, eu estou ferido. Você está fugindo de lidar com esta pendência? Que tal pedir a Deus que neste momento Ele lhe capacite para resolver esta pendência e você possa então começar o ano novo com o seu passado pendente totalmente curado? Como Deus pode desenvolver em nós esta mesma transformação do passado e nos dar confiança para enfrentar o futuro? Primeiro, Deus nos leva a encarar a realidade do passado em vez de deixar-nos fugir dele. Pense nisso. José estava fugindo do seu passado. Talvez você esteja fugindo do seu passado ao não querer enfrentar, no bom sentido, a pessoa com a qual você tem uma pendência. Você talvez esteja ignorando, esteja fugindo, fazendo de conta que nada aconteceu, deixando para lá. Mas Deus nos leva a encarar a realidade do passado em vez de deixar-nos fugir dele. Mais dia menos dia você vai ter que enfrentar. Gênesis 45, versos de 1 a 3, aconteceu com José e vai acontecer comigo e vai acontecer com você, de ter que enfrentar o passado que estamos às vezes querendo fugir dele. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Eles imaginavam que o haviam matado, que ele já estivesse morto, e ali estava ele, na sua frente, com o poder de vida e morte em suas mãos. Oh, aleluia! Deus nos leva a encarar a realidade do passado em vez de deixar-nos fugir dele, e Deus nos leva a encarar a vida com os olhos dele. Gênesis 45, versos 4 e 8, na sequência, disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Você consegue imaginar esta cena? Tantos anos depois, o irmão que tinha tudo para se vingar dos outros, chorando, abre os braços e diz: agora chegai-vos a mim. E os irmãos se chegaram. Eu imagino esse abraço, como deve ter sido um abraço maravilhoso. Então disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui,
porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Olha a grandeza desse coração. Ele diz, foi providência de Deus, vocês não tiveram culpa. Ele não lançou na cara dos irmãos o que tinham feito. Ele mostrou, foi providência de Deus, Deus que fez com que isso acontecesse, para que houvesse vida. Aleluia! Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. E ele repete, Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Que coisa linda esta cena. E ele de novo, olha a grandeza do coração deste homem. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Aleluia! Deus estava levando José a perdoar seus irmãos. Por isso ele podia encarar com os olhos da graça o mal que lhe fora feito. Irmãos, apenas a graça faz com que a nossa visão da vida seja transformada. Irmãos, somente a graça faz com que possamos ver o mal como um instrumento que Deus usou para nos fazer bem, embora na hora não era esta a nossa visão. E quando José não admitiu sua dor perante Deus e seus irmãos, ele continuou vendo seus irmãos apenas como instrumentos do mal. Quando deixamos Deus com sua graça invadir o nosso coração, mesmo amargurados, nós podemos perdoar. Nós podemos perdoar mesmo quando o ofensor não nos pede perdão. Os irmãos de José, não o tendo reconhecido, não lhe pediram perdão. Mas José tomou a iniciativa de perdoar, mesmo sem ter ouvido um pedido de perdão. Esta é a grande diferença de quem tem a graça de Deus inundando o seu coração. Perdão tem a ver com tornar o ofendido livre e preparado para enfrentar o futuro. Isso é que é o perdão. Se eu sou o ofendido, eu preciso perdoar para me tornar livre e poder enfrentar o futuro livre deste peso. Quando nós não perdoamos, nós estamos transferindo para o ofensor o direito de nos controlar. Inclusive, ele tem o poder de determinar a data quando ficaremos curados da dor que ele nos causou. Essa data é determinada quando nós liberamos o perdão. Nós nos livramos daquele peso. E eu pergunto, será que é isto que queremos? Ficar doentes e amarrados o resto das nossas vidas? Como Deus pode desenvolver em nós esta mesma transformação do passado e nos dar confiança para enfrentar o futuro? Nós vimos, primeiro, que Deus nos leva a encarar a realidade do passado em vez de deixar-nos fugir dele. Nós vimos, segundo, que Deus nos leva a encarar a vida com os olhos dele. E nós vemos agora, terceiro, que Deus nos capacita para abrirmos mão do direito de vingança. Gênesis 45, versos do 8 ao 10. Assim, não fostes vós quem me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos,
Subi a meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aleluia. Irmãos, o perdão não coabita com a expectativa de vingança. Em Gênesis 45:11, ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não sejas reduzido à pobreza, tu e tua casa e tudo o que tens. José pensou em vingança quando ele resistiu a admitir a sua dor e a sua mágoa. José poderia ter exercido vingança, pois afinal ele agora era o segundo no império de Faraó, mas o perdão dá para Deus a responsabilidade de lidar com o ofensor. Em Romanos 12, 19 e 20, a palavra de Deus nos orienta: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Aleluia! Enquanto não resolvemos perdoar, o ofensor continua nos ofendendo, porque continuamos repetindo em nossa mente o que ele fez contra nós. Eu lhe pergunto neste momento, você que está aí atentamente me ouvindo com os olhos arregalados, você está se vingando de alguém ultimamente? Está se vingando, é? Qual é seu método de vingança? Silêncio? Ignorar? O afastamento? São métodos de vingança. Você quer mostrar com isso que é superior, mas infelizmente só mostra o quanto você ainda alimenta a vingança em seu coração, a mágoa, o ressentimento, porque não é com o silêncio, não é ignorando o outro, não é se afastando que você vai conseguir tirar esse peso, porque ele está dentro de você, e você só vai conseguir arrancar esse peso de dentro do seu coração quando você efetivamente liberar perdão. Seja qual for o seu método de vingança, saiba que você apenas está aumentando a sua pendência. Deixe que Deus cuide do ofensor, mas resolva, neste momento, perdoá-lo. Por último, 4º ponto, Deus nos leva a desejar o bem para o nosso ofensor. Em Gênesis 45, versos 21 ou 25, e os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho, e a cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Aleluia! Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para o seu pai, para o caminho, e despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contentais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. Essa despedida de José, ela expressava a expectativa de uma nova vida, reunida à família, aleluia, que bênção!
uma família que tinha sido destruída pelo ódio, pela inveja, pelos ciúmes, pelo rancor. Deus havia transformado, mudado aquele passado e mudado o futuro. Só Deus para fazer isso. E naquela despedida, a despedida de José equivalia, ele diz: não contendais pelo caminho, ou seja, vão em paz, não contendem, não briguem, que a paz vá com vocês. Aleluia, aleluia. Ele estava desejando que os irmãos tivessem uma viagem sossegada. Ele estava desejando que os irmãos tivessem uma viagem saudável e cheia de satisfação. O desejar bem ao ofensor é uma questão de decisão e revela o trilhar do caminho da cura. Irmão, não é uma questão de sentir, é uma questão de não deixar o ressentimento voltar ao lugar original. É uma questão de procurar refletir a pessoa de Jesus em nossa vida. Eu queria relembrar aqui, para encerrar, 6 coisas importantes quando se fala de perdão. Primeira, quando perdoamos, nós tiramos da mão do ofensor o direito de controlar o nosso tempo e o processo de cura. Segunda, perdão não é um meio de evitar a dor, mas é um meio de curar a dor. Aleluia! Foi assim que José foi curado. Terceira, nem toda a história termina como a de José e seus irmãos. Perdão, algumas vezes, não deve significar que o ofensor vai se reunir novamente com o ofendido. Esta família se reuniu, mas não necessariamente significa que vai se reunir. Eu vivi muitos anos odiando minha ex-esposa, e eu sei que ela me odiava também. E isso refletia na minha vida e na vida de nossas filhas e de nossos netos. Até que a Bíblia entrou em meu caminho, e através disso eu pude levar a palavra de Deus até ela, e ela também se converteu, e nós nos perdoamos mutuamente, embora não tenhamos voltado a viver juntos, mas o simples fato de termos nos perdoado mutuamente deu-nos uma nova vida em Cristo Jesus, para mim, para ela e para todas as pessoas que estavam ao nosso redor, minha família atual, minha esposa atual, minhas 2 filhas e as nossas 3 filhas, as filhas do nosso primeiro casamento, juntamente com nossos 5 netos. Uma família inteira que vinha sendo maltratada e destruída pela falta do perdão. Foi tão bom quando a gente se perdoou. Aleluia. Podemos começar uma nova vida realmente com Jesus. Perdão não significa que o ofensor vai voltar para perto de quem ele ofendeu. O perdão é um processo divino que nos cura da dor. Ele cura. Ele nos livra da tirania do ofensor. Quinto, se não perdoarmos quem precisamos perdoar, essa pendência nos tira as grandes possibilidades do futuro. Sexta e última, somente Deus pode nos capacitar para dar o perdão que precisamos dar. E isso Ele faz através da graça. Isso Ele faz através da graça divina. Graça é dar para o ofensor aquilo que Deus nos dá, mesmo que o ofensor não mereça. Nenhum de nós merece perdão, mas Deus nos dá de graça o seu perdão através de Cristo Jesus. Você que me ouve, você tem alguma pendência para acertar com alguém neste final de ano, neste começo de ano? Com seu pai, com seu filho, com a sua filha, com seu cônjuge,
com o seu ex-patrão, com o seu patrão atual, com quem quer que seja, você que me ouve, que está chorando agora aí, assim como eu, você tem ainda alguma pendência para acertar com alguém? Hoje é o dia de resolver esta pendência. Eu creio que nós temos dois tipos de pessoas nos ouvindo agora. O primeiro grupo é formado por aqueles que precisam perdoar alguém. Se você se enquadra neste grupo, o grupo daqueles que precisam perdoar alguém, ore comigo agora. Eleve seus pensamentos para o alto. Você está precisando perdoar alguém? Ore comigo agora. Pense em Jesus. Eleve os seus pensamentos até Deus e repita comigo estas palavras. Senhor, eu estou magoado com... Diga o nome da pessoa. Diga para Deus o nome da pessoa que você está magoado. Meu Deus, eu quero neste momento dizer que de mim mesmo, Senhor, eu não consigo. Mas eu abro o meu coração para o Senhor me capacitar para perdoar fulano. Diga o nome da pessoa. Diga, eu quero perdoar o que ele me fez, o que ela me fez. Senhor, ó Senhor Deus, eu abro mão do direito de vingança e eu quero desejar o bem para aquele que me prejudicou. Mas eu reconheço, Pai, que só posso dizer isso com a Tua graça me invadindo, com a Tua graça tomando conta de mim. Por isso, nesse instante, eu trago o nome, digo o nome da pessoa, perante o Senhor. E quero dizer, ó Pai, que eu renuncio a guardar mágoa contra esta pessoa. E ao mesmo tempo eu me abro para o Senhor me capacitar para perdoá-lo, em nome de Jesus. Nós temos um segundo grupo, que pode ser aquele que é formado por pessoas que estão se sentindo culpadas e que precisam do perdão de Deus. Corra da mesma forma para Jesus e diga simplesmente comigo esta oração: Senhor, eu me reconheço como pecador, Senhor. Eu estou me sentindo culpado, Senhor. Eu sei que eu mereço punição por meus pecados. Mas eu creio que Jesus morreu por mim na cruz. E neste momento eu quero dizer ao Senhor: ó Pai, meu Deus, perdoa os meus pecados, Senhor. Eu resolvo neste instante entregar a minha vida a Ti, crendo que o sangue de Jesus é suficiente para perdoar todos os meus pecados. Eu me rendo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, nos dando a força